Salve, salve a todas mana, a todos mano. Meu nome é Di Souza, senhoras e senhores, esse é o primeiro Baboseiras e Pitacos. Aliás, esse é o primeiro Baboseiras e Pitacos. Havia eu feito outro vídeo, mas pelo atual momento político do país, estamos aí às vésperas de uma eleição, então decidi falar um pouco disso e posteriormente soltar os outros vídeos que também são muito pertinentes. Bom, o vídeo de hoje eu escolhi um tema aí muito pertinente, fala de um popstar do momento. Muitos o consideram a lenda, o mito. Na real também considero um mito. Um mito, uma lenda, conversa pra boi dormir, folclore da política brasileira, uma invenção de muito mau gosto e assim vai por aí afora. Então o tema de hoje é Bolsonaro bostejando pela boca. E claro que é um tema fértil, porque esse candidato ele não ascende no meio da população pelos seus projetos nos quase 30 anos dentro do governo. Não, porque são quase nenhum. Dá pra contar nos dedos de uma mão e ainda sobra. E isso, o candidato não aparece pelas suas propostas de governo que foram apresentadas, das quais o mesmo desconhece. Porque ele não tem propostas concretas, digo eu, né? O candidato não aparece para essas pessoas desta forma lógica. Eu confesso que eu estou no mesmo ambiente em que a maioria sedenta da população está e a maioria coerente da população está, que é no centro, observando, analisando. Já se passaram 2 debates, iniciou as campanhas eleitorais, logo mais inicia o horário eleitoral dentro da televisão também. Ou seja, a campanha está a todo vapor e estamos analisando, observando, para que aí sim, no dia D, consigamos tomar a melhor decisão para o nosso país. Claro, esse candidato ele ascendeu por causa das frases polêmicas, que para mim não tem polêmica nenhuma. Toda e qualquer pessoa, morador de periferia, afrodescendente, que faz parte de uma dita minoria, certo? Conhece e sabe muito bem que esse, desde sua fundação, é um país racista, preconceituoso e que os preconceitos são a forma mais equivalente no meio da nossa sociedade. E sabemos que, enquanto sociedade, muito se fala em meritocracia, mas ninguém parte do mesmo ponto de partida para assim então merecer alguma coisa. Então vamos lá, começando pela primeira? Vamos! Eu não empregaria uma mulher com o mesmo salário que eu. Isso é importante fazer uma ressalva. No último debate, um dos candidatos, que eu costumo dizer até levantando do túmulo, questionou sobre isso e ele disse que, assim como ele disse em um programa, ele disse que ninguém prova aonde ele disse isso. Sim, porque o programa do qual ele participou ninguém assiste, né? É um programa pouco assistido, da Luciana Gimenez, mas você faz uma pesquisa simples no YouTube, aqui no YouTube, e você encontra esse programa. Quando questionado se ele disse alguma coisa dentro da entrevista para uma revista na época, ele disse e respondeu: não, distorceram a minha fala. Ok, até aí até posso tentar acreditar, mas quando indagado pela apresentadora e uma outra pessoa qual era a posição dele, ele deixa essa posição clara: eu não empregaria uma mulher com o mesmo salário que um homem, porque, e ele ainda faz outra ressalva, até existe algumas mulheres competentes, algumas. Na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com o teu pai aqui, vai. Ai, meu Deus. E aí, ele vai dizer o seguinte, que a mulher engravida. E por engravidar, ela trabalha, já tem a licença maternidade e depois ainda vai ter as férias. Então tem que ser, de alguma forma, ressarcido isso. E é com valor menor de recebimento, não é mesmo? Só que isso é uma incoerência. Porque é simples de falar. A mulher não entra no serviço pensando em engravidar. E em sua grande maioria também não engravida um filho atrás do outro, porque a função da mulher não é ser parideira, ela é um ser humano atuante nessa sociedade, nessa sociedade em que estamos aí caminhando para o futuro, tentando vencer todos os nossos preconceitos desse país, desse patriarcado, dessa colônia patriarcal. Vamos para a segunda frase então. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Isso ele disse em 2016, agora.
Todos sabem que a ditadura matou e matou muito, né? O erro da ditadura foi a própria ditadura. Sou incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Isso não precisa de comentários, né? Se der um Google básico ali, uma pesquisa básica na internet, você vai encontrar uma enxurrada de bostejos dele a respeito da homoafetividade. Quarto ponto fui em um quilombo e o afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas. Nem para procriar ele serve mais. Vamos pro quinto ponto, vai. Pesado, né? Se eu assumir índio, não terá mais 1 centímetro de terra neste país. Para mim, que sou afro-indígena descendente, desde que entraram, invadiram esse país e colonizaram ele, essa é a ressalva que vemos sempre, né? Essa é a conversa que vemos sempre. Tomando as terras daqueles que são os donos originários dela. E para encerrar, último ponto. Sou preconceituoso, sim, com muito orgulho. Essa é a frase dele que a gente encerra por aqui. Uma única ressalva. Como eu disse lá no começo, estou como a maioria, pesquisando os candidatos, assistindo programas, assistindo debates e também observando análises feitas por analistas políticos, cientistas políticos diariamente, escutando rádio, ouvindo essas análises, para lá na frente tomar a minha decisão, como a maioria coerente desse país, como a maioria que não é extremista de esquerda e nem extremista de direita, como a maioria que raciocina e tem em sua capacidade mínima racional ativa. Então, para todos esses, o que eu desejo é que você continue pesquisando, não se decida ainda, aguarde um momento mais, haverão outros debates, haverão muito mais coisas ditas por esses candidatos, até enquanto propostas que não contemplam você, então analise essas propostas para que aí sim você faça o voto seguro. Como eu disse, candidato para presidente eu ainda não tenho, mas com certeza sei em quais candidatos eu não irei votar. Espero que você também. Paz!